Queridos irmãos e irmãs, quero cumprimentar-lhes com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, aproveitando que os irmãos estão já a postos. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 9. Fortaleza e coragem, esse é o direcionamento. E não existe fortaleza maior do que esta. Nós hoje vamos falar sobre a fortaleza de todo cristão, que é o lugar da oração. Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 9, quem encontrou o texto diga amém. Leiamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas nos livre do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oremos. Nosso Deus e Pai, Tu és muito bom. Tua misericórdia extensiva é sobre nós. Cremos, ó Deus, que tens falado conosco desde o início desta reunião, mas continuaremos, ó Deus, a ouvir-te, porque Tu és o Deus de relacionamentos, e nós Te glorificamos pelo grandíssimo privilégio que é poder estar aqui hoje, para mais uma vez desfrutar da Tua preciosa palavra. Fala conosco, Pai, nós não merecemos, mas precisamos. E o Senhor conhece a nossa necessidade. Amém. Podeis sentar, meus amados. Quero alegrar-me e me congratular com o privilégio e a oportunidade que tenho de estar aqui com os irmãos. Pastor Flauber, eu estava dizendo para o Gideão que você conhece um pastor ao cumprimentá-lo. O pastor Flauber, quando enviou a mensagem, ao ouvi-lo, eu já o compreendi como um pastor de ovelhas. É um homem de uma fala repleta de candura, de beleza, de vida e de graça. E eu fiquei muito feliz, pastor Flávio, em lhe conhecer, porque a gente vai fazendo escolhas de homens que são referências para as nossas vidas, e eu digo para os irmãos que às vezes você olha para os dedos e você conta nos dedos, né? E de repente você tem que cortar uns dedos, assim, você vai perdendo os dedos. Porque aquelas pessoas que são referência, de repente, se conduzem a caminhos outros. E foi para mim uma alegria conhecer o pastor Flauber, uma alegria e um privilégio. Meu amigo Adaías, você me colocou aqui no estreito, né? Os irmãos ficam aqui ouvindo Adaías, uma metralhadora ambulante, né, irmãos? Um homem bíblia, aí vem uma espingardazinha de socar para pregar depois do Adaías. Eu vou orar para mim não errar, que eu só dou 2 tiros, viu, irmão? É só 2 tirinhos, então os irmãos me ajudem aí. Adaías é um amigo, um companheiro, um homem por quem tenho muito apreço e amo muito. É um dos líderes da nossa comunidade, da nossa igreja, por quem temos muito respeito. Meus amados, hoje o Espírito de Deus nos conduziu a pensar e refletir sobre oração. O tema é um conselho a que nós sejamos, enquanto líderes, fortes e corajosos. E sem dúvida Deus já nos falou de forma tão profunda, né? Nos ensinando que aquilo que Deus tem para fazer em nós é mais importante do que aquilo que Deus tem para fazer através de nós. Deus passa mais tempo moldando Jonas do que moldando a cidade de Nínive. Ele converteu Nínive em poucas horas, mas Jonas foram dias e dias e dias. E Deus precisou colocar ele no mar para ele aprender. Ele tentou fugir. Só que não dá certo fugir, irmãos. Você pode de repente se perceber como alguém que pode fugir do plano e do propósito de Deus para a sua vida, mas basta ler Jonas, você vai ver que não vai dar certo. Porque Jonas, ele estava em Bet-Efe, aí ele decidiu fugir. A Bíblia diz que ele desceu para Jope. E aí chegando na cidade portuária de Jope, tentando fugir, ele desceu para o porto. A Bíblia diz que na tentativa de fugir, ele desceu para a embarcação. Na tentativa de fuga, ele continua descendo e ele desce para o porão do navio. Do porão do navio, a Bíblia diz que ele desceu para o mar, do mar para o ventre do peixe, do ventre do peixe para as profundezas do mar. Então, quem tenta fugir do plano do propósito de Deus é só descida. Aí lá nas profundezas ele lembra de Deus
e Deus lembra dele. Oh, coisa linda. Aí ele volta a subir. Amém? Então é uma decisão e Deus nos dá liberdade para escolher segui-lo ou não. Mas certamente será um declive a nossa vida se nós escolhermos fugir do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. Então Deus tem para cada um de nós um plano e um propósito estabelecido. Deus não manteria um crente vivo se ele não fosse usá-lo. Pastor, mas eu não sei o que fazer, eu não sei ainda qual é a minha obra, qual é a minha atividade, aquilo que eu fui chamado a fazer. Continue crendo, continue confiante, continue trabalhando e continue fazendo com esmero e com dedicação aquilo que está posto nas suas mãos para fazer. Deus preparou Ageu 83 anos para usar ele uma semana. Então, se você acha que já passou o seu tempo, eu quero dizer que Deus pode estar preparando você 80 anos. Mas se você está vivo, é porque Deus ainda tem algo lindo para fazer por meio da sua vida e da sua história. Precisa você se preocupar com o lugar. Não, mas é porque quando é eu... Aqui não tem não, é só nas outras igrejas. Mas tem gente que é assim, irmãos. Enquanto eu regia era uma coisa, depois que essa irmã assumiu, que não tem isso não, é só nas outras. Né? Aquele irmão pregou, mas se fosse, eu sou uma exegeta, né? Usa assim umas palavras que parecem língua estranha. Aquele irmão canta até bem, mas se fosse eu vi aqui, essa igreja é muito musical. E eu me alegrei muito, irmãos, porque um pastor como eu que não sabe cantar, eu desafino até dando a paz do Senhor. Quando você encontra uma igreja musical, você se alegra muito. Então eu louvo a Deus por sua vida. Pastor Flauber, voz de trovão, né? Muito bonito, irmãos, muito bonito. E aí tem gente na igreja que diz, esse lugar é o lugar de proeminência e eu sou o primeiro lugar. Então tem gente na igreja dizendo que é o primeiro, que é o único que sabe fazer. Enquanto que existem outras pessoas na igreja que dizem, olha, eu não tenho capacidade de fazer nada, eu nada sei fazer, eu nada sei falar, eu não estou pronto, eu sou o último. Aí tem gente dizendo que é primeiro e tem outro dizendo que é o último, mas a Bíblia diz que só tem um que é primeiro e último. O nome dele é Jesus de Nazaré. Se você quiser ser abençoado, fica no meio e espera a graça dele sobre a sua vida, porque é ele, o Senhor, quem dirige. Quem acredita que Jesus está no nosso meio nesta manhã? Ele não está só no meio não, ele está em cima, embaixo, do lado, na frente, atrás e no meio. Em cima abençoando, embaixo sustentando, do lado assistindo, na frente guiando, atrás protegendo e no meio para enchendo. É por isso que é bom, né? Tem lugar melhor do que esse, mais seguro que esse. Nós estamos num ambiente onde o Cristo de Deus é glorificado. E este é o lugar seguro. Jesus nos ensina que nós precisamos ter coragem e força. Coragem para o enfrentamento da batalha, porque não adianta, irmãos, tentar fugir das batalhas que teremos que enfrentar. Nenhum navegante se torna bom navegante em águas tranquilas. Se Deus nos propõe vivenciar tempos difíceis e tempestuosos, é porque Ele deseja treinar a nossa vida e trabalhar a nossa história. Com isso eu não estou dizendo que você necessariamente precisa passar pelo trágico ou pelo luto para ser uma pessoa melhor. O que eu estou dizendo é que a despeito do trágico e do luto, Deus te fará uma pessoa melhor, porque Ele cuida das nossas vidas e Ele cuida da nossa história. Ele é o nosso Deus. Então eu preciso ter coragem para encarar os desafios que a vida coloca diante de mim. Mas depois de encarar os desafios e as batalhas, eu preciso ter força para sair da batalha. Porque tem gente que enfrenta a batalha hoje, 20 anos depois, ainda está preso a uma batalha que já deveria ter sido vencida há 20 anos atrás. A carga emocional da experiência continua manietando esta pessoa e ela torna-se incapaz de produzir por causa de um problema que aconteceu. Gente que passou pelo prejuízo da queda, da falha, da imperfeição, de repente se tornou alguém taxado por alguém que caiu, que deslizou e continua preso a um evento que aconteceu, e eu não sei porque que eu estou dizendo isso. Mas eu quero que você saiba e acolha essa palavra no seu coração. Você não é definido por sua queda. Você não é definido por suas falhas. Você é definido pelo plano e pelo projeto de Deus. E Deus tem um plano e um projeto estabelecido para a sua vida. E aquele que começou a boa obra na sua vida não vai desistir dela. Você sabia que Michelangelo, o grande Michelangelo, antes de morrer, deixou 211 obras sem concluir? 211 obras inconclusas. Mas foi Michelangelo. Ele morreu. O nosso Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos.
e Ele não deixa a obra inconclusa. Aquele que começou a boa obra na tua vida vai concluir para a glória do nome dEle. Ele vai concluir. E aí Jesus vai nos ensinar algo extraordinário. Ele vai nos dizer que para que nós obtenhamos fortaleza e coragem, nós precisamos conhecer esse lugar. O lugar da oração. A oração deve ser para o cristão um estilo de vida. Jesus não ensina a oração como alguém que diz palavras aleatórias ao vento. Jesus ensina oração como alguém que escolhe viver. Todos os mestres do primeiro século, quando nas suas orações ensinavam os seus discípulos, eles os ensinavam a falar. Jesus, ele ensina a viver. Jesus declara que a oração não é a palavra dita, a oração é a vida escolhida. É como eu escolho viver e não o que eu escolho dizer. E tem muita gente confundindo oração com palavras soltas. Eu fui para o Tempo Central, para uma reunião, viu, pastor Daías? E quando chegou lá, nós chegamos lá, deram a oportunidade de um pastor para ele orar. Irmãos, esse homem pegou no microfone. Ele começou a usar uns termos técnicos tão elevados que eu fiquei imaginando Jesus tentando decifrar o que ele estava dizendo. Ele começou assim: Santo, eterno, soberano e gloriosíssimo, estamos genoflexos na tua presença. Aí quando ele disse genoflexo, eu fiquei pensando se era em gota ou em comprimido. Porque a gente fica pensando, irmãos, que Deus se encanta com a beleza das nossas palavras. Deus não se encanta com a beleza das nossas palavras. Porque oração não é algo que Deus escuta. Pastor, não acredito que você está me ensinando isso não. É a Bíblia quem diz. E tu, quando fores orar, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao Pai em segredo. E o Pai que vê te recompensará. Não é o Pai que ouve. Então oração não é algo que Deus escuta apenas. Oração é algo que Deus vê. Logo, não adianta você dizer palavra bonita se a vida não está bonita. Não adianta enfrentar problemas relacionais com a esposa e querer orar. Meu irmão, se você brigar com a sua esposa, não vá perder tempo dobrando o joelho, não. Se não tem a intenção de se reconciliar, durma em nome de Jesus, você vai perder tempo. Não, eu vou dobrar o joelho porque a culpa foi dela. A Bíblia diz, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar. Não inventa de adorar, não. Mas a Bíblia não diz, se tu fizer alguma coisa para ferir o teu irmão. É interessante a Bíblia, é lindo demais, né? A Bíblia diz assim, o irmão tem alguma coisa contra ti. Ou seja, o problema é dele. Foi ele quem escolheu partir, né? É o novo. Se ele tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, vai, reconcilia-te com ele, depois vem e bendiz e adora o nome de Jesus. O problema é dele. Mas a questão é que eu sou cristão. Jesus me ensinou que eu não posso deixar uma afronta sem resposta. Quer dizer que eu tenho que afrontar também? Não. A resposta do crente é dar o outro lado, a outra face. Quando Jesus disse que nós precisamos dar a outra face quando desferirem um golpe de um lado, Jesus não está ensinando que a gente tem que ser pacífico em tudo e que a gente não tem que dar resposta. Jesus está dizendo que a nossa resposta é diferente. Nós temos que dar resposta, mas a resposta tem que ser diferente. Então, se eu não estou disposto a viver de forma bela, não adianta dizer palavras belas. Porque Deus não se encanta com a pluma das nossas folhas. Você lembra Jesus saindo do templo, aí ele viu uma figueira, aí ele desejou se alimentar da figueira, chegou lá, só tinha folha. Não tinha figo. Aí tem gente que diz que Jesus amaldiçoou a figueira. Não, irmão, ela já era maldita. Ela só tinha beleza. E tem muita gente com muita folhagem, mas com pouco fruto. A folhagem é a nossa presença no culto. A folhagem é a nossa disposição em servir muitas vezes. O fruto é quando as pessoas que convivem conosco percebem que Deus habita no nosso coração e que a gente escolhe ser uma bênção na vida dele.
O fruto é quando a comunidade pode testemunhar que nós servimos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, por causa das nossas escolhas íntimas, e não por causa daquilo que a gente faz num púlpito. Porque aqui basta ter performance, irmãos. Se você ler bem, estudar bem, é possível que você seja um excelente pregador, mas não discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele não tem performance, ele é aprovado no ambiente da intimidade. Ele é celebrado pela sua esposa antes de ser celebrado e aplaudido pela comunidade. Ela é celebrada pelo marido antes de ser aplaudido pela comunidade. E é neste ambiente de foro íntimo que Deus foge aos seus líderes. É sendo bênção para as pessoas que nos conhecem, que nós seremos bênção para este lugar. Se eu não for bênção, a minha esposa não vê, eu estou com um filhinho de meses. E aí por isso justifica a ausência da minha Cíntia, mas meu amigo, companheiro, presbítero Gideão, nos faz companhia e eu agradeço a Deus por isso. Essas pessoas que convivem conosco, se a minha Cíntia não comprovar e não confirmar que Deus habita na minha história, irmãos, eu serei uma maldição onde eu chegar. Eu posso até fingir ser bênção, mas só quem convive conosco é que realmente sabe disso. Amém? Então Jesus nos declara o seguinte: e vós quando orardes, diga comigo, quando? Jesus faz referência a um tempo. Jesus não diz assim, vós onde orardes, não é um lugar. É um tempo, quando. Ele está evocando uma prática veterotestamentária, lá do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento não haviam templos ainda. Antes do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão, não haviam templos, lugares ditos sagrados para a reunião da comunidade, para o ajuntamento santo. O que havia era um quando. O que havia era um tempo chamado sábado, sabá. No crepúsculo da tarde de sexta-feira, por volta das 18 horas, as crianças saíam à rua. E a primeira criança que encontrasse uma estrela no céu, ela era guardiã do sabá, porque ela acabara de encontrar a primeira estrela, logo o sábado começou. Se o sábado começou, naturalmente durante os próximos noite e dia, Deus seria glorificado, porque Deus abria um templo dentro do templo. Segunda, terça, quarta, quinta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os homens trabalhavam para si. Sábado, os homens trabalhavam para Deus. Durante 6 dias eles se preocupavam em reunir as coisas desta terra, mas no 7º dia eles estavam dedicados a reunir o sagrado e a refletir sobre o sagrado. Pastor, o senhor é sabatista, está se empregando, parece? Não, irmãos, eu vou explicar para os irmãos o princípio. Nós não somos sabatistas. Nós não acreditamos que Jesus deve ser adorado apenas no sábado. Nós cremos que ele deve ser adorado domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E se alguém inventar outro dia, ele tem que ser adorado nesse dia também. Amém, irmãos? Agora, tem um princípio interessante. Qual é o princípio que nós precisamos refletir? É que Deus era adorado dentro do templo. Um templo era construído dentro do templo. Quando eu preciso do templo, eu estou de alguma forma restringindo a minha relação com Deus a esse lugar. Mas quando eu adoro a Deus no templo, independente de estar aqui, eu vou adorar e bendizer o nome de Jesus. Por isso Jesus começa nos ensinando, e vós quando orardes, ele está dizendo, todo crente, todo líder cristão precisa ter um quando. Você precisa ter um tempo de qualidade com Deus. E não é o tempo que sobeja, que sobra. Não são os últimos minutos de um lutador cansado, com as suas forças desfalecidas. Tempo de qualidade. Jesus diz, eu preciso de um quando com vocês. Vós quando orardes, entrem no vosso aposento. E esse aposento a gente sabe que ele não é literal. Esse aposento diz respeito ao espaço interior. Porque tem gente que não tem casa para morar, mas tem quarto para orar. Tem gente que não tem o privilégio de ter um quarto específico, porque a casa é um vão só.
mas constrói o quarto na própria interioridade. E pegando a Topic ou o ônibus para o trabalho, visita esse quarto e é visitado por Deus. Irmãos, tem gente aqui que se você virar ele de cabeça para baixo assim, não cai nenhuma moeda. Mas hoje de manhã, antes de vir para cá, ele dobrou o joelhinho e ela dobrou o joelhinho ao pé da cama. E ele viveu, e ela viveu a experiência mais rica que um ser humano pode viver. A presença do inaudito, do soberano e do glorioso Deus chegou naquele lugar e o seu interior foi preenchido de paz, porque o Espírito de Deus habita na sua vida. Essa é a nossa riqueza. É essa a beleza da igreja. Glórias sejam dadas a Jesus. Entra no teu aposento e fecha a porta. Ah, pastor, mas é porque eu queria tanto que Deus abrisse uma porta para o meu filho. Como é que você quer que Deus abra a porta se você não está mais fechando? Se a gente deseja ver Deus abrindo porta nas nossas vidas, a gente precisa voltar a fechar portas da oração. Você lembra daquela, a Bíblia diz, uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos, e Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aí o que é que Eliseu diz? Vai, entra no teu quarto, vai lá, pede os teus vizinhos vasos vazios e não poucos, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. É lindo demais. Nós precisamos voltar a fechar portas sobre os nossos filhos. Nós precisamos, líderes da casa do Senhor, que os nossos filhos conheçam a experiência de ser visitados por Deus em casa. Não é responsabilidade do professor da escola dominical, não é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do sacerdote de cada lar, que a presença de Deus seja uma experiência comum na vida dos nossos filhos. Então que nós possamos fechar a porta do quarto e que os nossos filhos possam se deleitar em saber que Deus está vivo, não porque leram. Você sabia que Jesus ensinou isso? Crer que Jesus ressuscitou, irmãos, porque leu, é algo que basta você ter conhecimento teórico. Mas não é essa fé que Jesus deseja produzir nas nossas vidas. Nós temos que crer que Ele ressuscitou porque nós estamos aqui. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é abrir aquela porta e dizer assim, venham conviver conosco. É impossível conviver conosco e não chegar à clara constatação de que Jesus ressuscitou. Vocês não precisam aprender que Jesus nasceu para crescer, cresceu para viver, viveu para pregar, pregou para sofrer, sofreu para morrer, morreu para ressuscitar e ressuscitou para reinar. Não precisa. Vocês precisam conviver com a gente. Convivendo, vocês vão perceber sinais de que Jesus é vivo. E esse é o grande desafio que nós temos. Vamos convocar as pessoas para conviver conosco, para que elas conheçam Jesus que habita nas nossas vidas e elas naturalmente se convertam. Porque a gente às vezes, irmãos, entende que a palavra, ela fará por si só todo o plano, todo o projeto e todo o trabalho, e não é isso. O Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é a comunhão em comunidade, a vida em igreja que transforma em discípulo de Cristo. Por isso repousa sobre nós uma missão muito grande, líderes da casa do Senhor. Porque primeiro precisa começar na nossa casa. Tiago diz, não desejem ser mestres. Mas se forem, é preciso compreender que os mestres receberão de Deus um juízo mais severo. O que é que a Escritura está nos ensinando? Que é um grandíssimo privilégio ser mestre, ao mesmo tempo que é uma grandíssima responsabilidade. Por isso Jesus, na introdução, ele diz, e quando vocês forem orar, vocês devem fechar a porta, e o Pai que vê em segredo vos recompensará. Logo, se você sair daqui hoje pela manhã com a consciência de que oração não é algo que Deus escuta, de que não adianta você ter as palavras doces, belas e perfeitas, poéticas, o
que encanta Deus é quando aquilo que eu digo está alinhado com aquilo que eu vivo. Se eu não estou vivendo bem, eu chego na presença dele e digo: Senhor, eu estou só o caco. Se eu transgredir, eu chego na presença dele e digo: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso que a tua misericórdia me abrace. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Salmo 23, os irmãos já leram isso? Tem gente que fica correndo demais e nunca para, aí a misericórdia não abraça. Talvez você ainda esteja aflito e angustiado porque você está correndo demais. Pare hoje, porque a misericórdia de Deus está te acompanhando, ela vai te abraçar e Deus vai te conceder nova oportunidade de vida nova. Aí Jesus então começa a nos ensinar a oração modelo. Meu Jesus, eu vou entrar agora, passou 30 minutos, vamos correr para dar tempo. Pai nosso que estás nos céus. A palavra pai é derivada do termo Abba. Abba é a primeira expressão dita por uma criança. São as primeiras palavras balbuciadas por uma criança, por um bebê. Abba, Abba, Abba. Um filho, quando se dirigia ao pai no ambiente da casa, ele chamava de Abba. No coletivo lá fora, ele usava a expressão Kyrie, que significa Senhor. Mas no ambiente da intimidade era Abba. E Jesus usou a expressão Abba. A expressão que uma criança balbuciando sabe falar. Então você não precisa ser especialista em teologia para conhecer o nosso Deus. Você não precisa ser um exímio estudioso para conhecer o nosso Deus. Você só precisa reconhecer que precisa. Você só necessita reconhecer que é necessitado. Glória sejam dadas ao nome de Jesus. E Jesus nos ensina, você começa dizendo Pai Nosso. Só depois você diz Pão Nosso. Primeiro Pai, segundo Pão. Mas por que eu não começo dizendo Pão Nosso de cada dia? Mas Pai Nosso que estás nos céus. Porque se faltar pão e eu tiver o Pai, eu vou suprir todas as minhas necessidades com a presença do Pai. Se eu tiver o pão e se eu não tiver o Pai, eu estarei em desespero antes da oração ser concluída. Por isso hoje o Senhor nos convida a celebrar a sua presença no nosso meio, nesta conferência de liderança, porque o Pai nosso que estás nos céus é aquele que providencia o pão nosso, mas quando faltar esse pão, a presença dele vai suster a tua história, a tua casa, porque é o Senhor o sustentáculo da tua casa. Pastor, eu acabei de receber a notícia do desemprego. Mas quem disse que quem sustenta você é o seu emprego? Quem sustenta você é o Pai. É o Pai. Então continue priorizando o Pai em detrimento do pão, porque o Senhor vai confortar, consolar e providenciar todo o necessário para a sua vida. O líder na casa do Senhor precisa conhecer a experiência do Pai. Precisa conviver com o Pai. E aí é interessante que esse Pai é um Pai que se expressa sempre na coletividade. Não é o meu Pai. É nosso. Eu não sou preterido. Eu não sou o mais querido. Ele é meu Pai porque todas as bênçãos provenientes de sua mão, que chegam até mim, estão disponíveis para você. É nosso. É Pai na coletividade. Jesus diz, lembre-se disso. Ele é Pai, Ele se expressa na comunidade e Ele está nos céus. Você sabe o que é que Jesus está querendo nos ensinar? A liderança do Senhor. É que as coisas aqui podem estar conturbadas, 2 anos de pandemia, uma crise de influenza terrível, famílias afetadas pelo luto, pessoas transtornadas pelas muitas dificuldades,
o desemprego campeando, a igreja sendo espremida, alguns aspectos morais do cristianismo sendo colocados no ralo, as pessoas zombando e brincando com a nossa fé. Tem uma porção de coisa acontecendo. Só que Deus está no céu. Lembre-se disso. Enquanto tudo aqui estiver em desordem, Deus está no céu. O que Jesus está nos ensinando é: as coisas continuam sob controle. Quem está em cima vê melhor. Descanse o seu coração, porque o Deus de providências permanece no controle de todas as coisas. E como disse Abraham Kuyper, não existe um único centímetro de todo o universo pelo qual Deus não possa declarar: é meu. Ele é Senhor dos céus e é Senhor da terra. Jesus estava na embarcação com os discípulos, e aí de repente se levanta uma tempestade. Mas pastor, para que essa tempestade? Jesus poderia ordenar que a tempestade nem nascesse. Não poderia, irmão? Sim ou não? Poderia. Aí nasceu uma tempestade. Aí de repente um dos discípulos se aproxima dele, ele estava ali na popa dormindo sobre uma almofada. Aí o discípulo chega lá e diz: mestre, não te importa que pereçamos. Aí tem gente que quando vai pregar nesse texto faz assim uma conjectura que Jesus se levantou e gritou bem alto: vento, mar. Eu acho que não, irmãos. Eu acho que Jesus despertou assim. Aí disse: ô vento, mar, estava dormindo aqui, rapaz. Aí vocês me fizeram acordar, quem vai dormir agora é vocês. Pode dormir. Eu não sei onde foi que o vento encontrou ouvidos para ouvir, e não sei onde foi que o mar encontrou ouvidos, mas eu imagino o vento dizendo para o mar: é melhor a gente se aquietar. Porque a voz que está mandando a gente se aquietar é a mesma voz que mandou a gente existir. Vai se aquietando daí que eu vou me aquietando daqui, porque Ele é o Senhor dos mares. Oh, bendito seja o nosso Deus para todos sempre. Diga comigo: Senhor dos mares. Aí a embarcação estaciona. Estaciona é uma bênção, né? É uma beleza. Estaciona em Gadara. Quando chega na doca de Gadara, um homem com 6.000 demônios, possesso de espírito imundo. Eu fico imaginando também uns demônios conversando. Era 6.000 demônios, um demônio conversando um com o outro, e um demônio dizendo ali: olha ali, quem é que está ali? O Filho de Deus. Aí o outro: não, a gente lá no céu era anjo, aqui a gente foi reduzido a demônio, eu não vou adorar não. Aí eu imagino o outro demônio dizendo assim: é melhor tu adorar, porque lá a gente era anjo, aqui a gente foi reduzido a demônio. Mas lá ele era Senhor e aqui ele continua sendo Senhor, então a gente tem que adorar. Os demônios creem que estremecem. A Bíblia diz que ele libertou aquele homem com a sua presença. Senhor, no inferno, Deus manda no inferno. Os demônios se submetem à sua autoridade. O diabo só pode cirandar a sua casa e a sua vida se Deus permitir. Se ele não declarar vá, ele tem que parar. Então ele já nos revelou que ele tem poder sobre os mares, agora poder sobre o inferno. Aí os gadarenos expulsam Jesus, aí ele pega a embarcação de volta. Na hora que ele põe a planta do pé do outro lado, uma mulher do fluxo de sangue que há 12 anos sofria. Irmão, você sabe que é 12 anos? É 4.380 dias. Você consegue imaginar 4.380 dias sem poder abraçar ninguém? Porque se ela abraçasse uma pessoa, a pessoa se tornava cerimonialmente impura. Você já imaginou 4.000? Eu dei um abraço no pastor Flávio, eu dei um abraço no pastor Adaías. Você já pensou 4.380 noites sem poder pegar na mão de alguém, irmãos? Sabe quanto tempo Jesus precisou para resolver um problema de 4.380 dias? 1 segundo. A Bíblia diz que ela só tocou nas vestes. Virtude foi liberada. Ainda tem 20 minutos, 24 minutos,
até terminar a ministração. 24 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Cada segundo uma possibilidade de Deus para a sua história. Deus pode mudar a história da sua vida em 1 segundo. Porque eu preciso que o juiz declare, eu preciso que o médico mude o laudo, eu preciso que a medicina opere, eu preciso que o currículo seja... Eu preciso de uma porção de coisas, Deus não precisa de nada. Ele diz, faça-se, e qualquer coisa passa a existir. Então você não depende da ordem judicial, você depende da ordem do nosso Deus. Temos que ter toda a diligência e os cuidados com a medicina e obedecer às ordens médicas quanto ao medicamentoso. Mas se Deus quiser enganar a medicina e mudar a vida do desenganado, Ele ordena, faça-se. E vida nasce, porque Ele é Senhor na terra. Então a gente já aprendeu que Ele é Senhor nos mares, é Senhor no inferno e é Senhor na terra. As enfermidades se submetem à sua voz. Aí ele vai para a casa de Jairo. Os servos de Jairo dizem assim, não incomodes mais o mestre, a menina já está dormindo, já morreu. Ele diz, não, ela só está dormindo, é um cochilo. Chega lá, ordena vida sobre a menina, manda pegar um sanduíche na geladeira, o sanduíche e a geladeira é por minha conta, viu? E a menina volta a viver, porque Ele é Senhor nos céus. O espírito dela volta. Ele é Senhor nos mares, Ele é Senhor no inferno, Ele é Senhor na terra, Ele é Senhor nos céus. Agora existe um espaço para que Ele exerça senhorio, você precisa abrir. Ele está à porta batendo. Se você ouvir a voz e abrir, a ceia é por conta dEle. Permita que o Senhor habite na sua vida e na sua história, porque Ele deseja cuidar da nossa casa. Deus está nos céus. Tudo está sob controle, porque sua voz continua ecoante. Esta comunidade continuará prosperando, porque Deus está nos céus. Esta comunidade continuará colhendo frutos de vida e sendo instrumento de graça para todos que adentrarem esta porta, porque Deus está nos céus. Esta comunidade continuará sendo uma agência do reino de Deus até a volta do bom mestre Jesus, porque Deus está nos céus e essa comunidade está sob o sustentáculo e sobre a égide deste Deus. É Deus quem cuida de nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que interessante. Primeiro ele faz um pedido, venha o teu reino. E depois ele declara, para que o teu reino chegue, é preciso que a tua vontade seja considerada. Aí eu aprendi um princípio lindo lendo este trecho da Escritura. Essa é a oração mais difícil, irmãos, de ser seguida. A oração do Pai Nosso. Ela parece a oração mais simples, mas ela é a oração mais profunda. E mais difícil, mais complexa. Irmão, se um crente conseguir viver o Pai Nosso, oh Jesus, a vida dele será uma bênção. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra assim como ela é feita nos céus. O que Jesus está nos ensinando é que o reino de Deus é qualquer lugar onde a vontade de Deus é considerada. Ah, mas é porque eu queria me casar, mas vai demorar muito. Então eu não vou esperar o tempo necessário. Desconsiderou a vontade de Deus, o reino de Deus fechou as portas. Mas é porque eu quero me casar e eu quero honrar a Deus no casamento, eu espero o tempo que for necessário para que Deus seja glorificado nesta decisão. A vontade de Deus foi feita, o reino de Deus está aí. Onde a vontade de Deus é estabelecida, o reino de Deus se instaura. A gente às vezes imagina que o reino de Deus é aquele lugar onde a glória de Deus desce, onde nós recebemos os seus dons, tudo isso é uma bênção.
as visitações de Deus, a epifania, aquela alegria, a igreja envolvida, tudo isso é uma bênção. Mas essa é uma manifestação da graça de Deus que nos motiva a ter mais fé. Reino de Deus é quando a vontade de Deus é considerada. Pastor, e como é que eu faço para a vontade de Deus ser considerada? Não tenha vontades, pronto. Enquanto as minhas vontades forem o centro das minhas decisões, a vontade de Deus não prevalece. John Blanchard diz: a melhor de todas as vontades não é a nossa, mas a vontade daquele que nos conhece muito mais do que o nosso próprio coração. Eu sei o que é melhor para mim, sabe nada? Nenhum de nós sabemos. Deus sabe o que é melhor para nós, igreja. A nossa esposa e o marido das irmãs não nos conhecem por completo. Nós não nos conhecemos. É possível que nós tenhamos uma leve sensação, ou impressão, ou presunção de conhecer a nós mesmos, mas de repente o nosso coração vem e nos mostra que ele é mais enganoso do que todas as coisas. Mas a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre perfeita. Por isso a palavra do Espírito de Deus a nós nesta manhã é: seja forte e corajoso. Mas o único caminho capaz e possível para a vitória é considerar a vontade de Deus. Não adianta ser forte e aguerrido se eu desconsidero a vontade de Deus. Seja forte e corajoso, mas caminhe por caminhos seguros. Considere que você tem um Senhor. Considere que você tem um guia. E que é o Senhor quem vai suprir todas as suas necessidades. Eu lembrei-me agora de um testemunho de um casal de missionários que passou muitos anos no campo missionário. Muitos anos. E depois de jubilados, quase 30 anos depois de jubilados, eles estavam retornando do país, para o seu país de origem, para a sua cidade de origem. E na embarcação eles vinham pensando: minha filha, certamente a igreja que nos enviou ao campo deve ter reformado a nossa casa. Nós dedicamos a vida ao ministério, então eles devem ter reformado a nossa casa, e quando a gente chegar lá a gente vai se surpreender com o fato de que agora nós teremos um pouco de descanso. Deve ter uns irmãos da música da igreja lá para nos receber. E aí quando a embarcação parou, tinha realmente uma bandinha lá, só que era para acompanhar um governante. Tinha ninguém esperando por eles. E aí eles tiveram que carregar as malas até a casa. E eles chegaram muito cansados. E quando eles chegaram na rua, imaginando que a casa estaria reformada, a casa estava sem porta e tinha mato acima de 2 metros de altura. Depois de 30 anos produzindo e trabalhando, eles tinham recebido isso. E aí, esse casal de missionários conta que o marido colocou as malas no lugar que anteriormente era a sala, agora com o piso todo destruído. Aí disse: minha filha, eu vou comprar um lanche ali para a gente. Façam a gentileza, entre nesse lugar e pergunte se é isso que Deus tem para nós quando a gente volta para casa. E aí ele foi comprar o lanche. Quando ele retornou, a esposa dele estava falando em línguas estranhas, com seus olhos marejados e um sorriso no rosto. E aí ele disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: eu fiz o que você pediu. Eu perguntei a Deus se é isso que Ele tem quando a gente volta para casa. E o que foi que Deus disse? Deus disse: você ainda não chegou em casa? Aqui a gente vai ser decepcionado. Aqui talvez você não seja assistido. Aqui talvez alguém intente fazer o mal contra você no seu trabalho, na escola, na faculdade. Mas estamos a caminho de casa. Todo movimento que você faz em prol desta obra, o Senhor vê. Toda dedicação do seu coração, o Senhor soma. O Senhor concretiza em vida e em bênção tudo aquilo que fazes para o seu reino neste lugar. E nós estamos caminhando para casa. E quando a gente chegar em casa, fará todo sentido. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Todo sentido, todo sentido. Amém, meus amados?
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí ele então começa a segunda metade. Vou concluir às 12 horas em ponto. Pão nosso, o pão também é coletivo. Porque se eu creio num Pai que é coletivo, e se o meu pão não é um pão de partilha, eu estou negando o que acabei de dizer no princípio. Se eu acredito que o pão do céu, que é a presença de Deus, deve ser partilhado, então o pão da terra também pode e deve. Carlinhos Queiroz diz o seguinte: a ausência de pão na mesa do pobre denuncia a ausência de fé na vida dos cristãos. Nós precisamos, como crentes, compreender que o nosso pão é nosso. Não é o meu pão, é o pão da partilha. Se tem um dois, é porque Deus nos deu o privilégio de trazer outra pessoa à mesa. Você sabia que a coisa mais importante da igreja é isso aqui, ó? Eu amei essa igreja quando eu entrei, pastor Flávio, porque eu vi mesa nela. Gideão congrega comigo há 4 anos, sabe que eu tenho uma teologia da mesa. Dificilmente eu prego sem falar da mesa. Pastor, é porque eu sou gordinho? Talvez, mas a mesa é muito importante. Não é assim, Gideão? O último lugar que Jesus foi antes de morrer foi para onde, irmão? A mesa. Um dia eu estava ministrando no Conversa Franca, nós temos um Conversa Franca. É um trabalho que a gente realiza aleatoriamente. A gente reúne os jovens e os jovens começam a fazer perguntas aleatórias e a gente vai conversando, discutindo sobre as perguntas. E aí um jovem perguntou: pastor, no céu vai ter comida? Eu disse: vai. Só que no céu a gente vai sentar à mesa diferente do que a gente senta aqui na terra. Aqui, quando o pastor Flávio me chamou, já olhei para o bolo mole. A irmã disse: é brownie. Eu digo: opa. E aí a gente senta à mesa pensando no que está na mesa também. Só que no céu a gente não vai sentar à mesa pensando no que está na mesa. A gente vai sentar à mesa pensando em quem estará na mesa. E se você não está lembrando, eu vou lembrar e rememorar o seu coração. Ele vai estar servindo a mesa. Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Mateus, José, irmãos, Flauber, Adaías, Gideão, Antônio, Maria, Marcos. Nós estaremos lá. E o céu vai ser inaugurado com a mesa, as bodas do Cordeiro. Então, quando Deus nos dá 2 pães, Deus está dizendo: eu quero que você coloque esse segundo pão no lugar mais sagrado possível, no lugar da mesa. Quem sentar à mesa apenas para se alimentar está perdendo um tempo precioso. Sente-se à mesa para crescer, para conhecer, para dialogar. Se eu venho num caminho trazendo um pão e o pastor Flauber vem num caminho trazendo um pão, e se a gente se encontra, e aí eu entrego o meu pão para o pastor Flauber, e o pastor Flauber entrega o pão dele para mim, eu vou seguir o meu caminho com um pão, e ele vai seguir o caminho dele com um pão, sim ou não? Agora, se eu venho no caminho, aí eu digo: pastor Flauber, eu tenho uma experiência para contar para o senhor, aconteceu essa semana. Aí eu conto para ele. Aí ele diz: pastor Danilo, também tem uma experiência para contar para o senhor. Aí ele conta para mim a experiência dele. Aí eu vou seguir o meu caminho com o quê? 2 experiências. Então o pão é melhor do que a experiência? Não. Então a gente tem que sentar à mesa para receber, para aprender, para crescer e para sair dali transformado. Depois do meu encontro com o Flauber, nunca mais eu serei o mesmo, porque eu sou um homem com uma experiência a mais de vida. Logo, é muito precioso pensar sobre isso. A mesa é o lugar de crescimento. Oh, glória, sejam dadas ao Senhor. Pão nosso de cada dia nos dê hoje. Aí é legal demais esse pedido. Porque Jesus ensina que eu preciso amanhã dizer: pão nosso de cada dia nos dê hoje. Porque Jesus poderia ser mais econômico e dizer: pão nosso de cada dia nos dê essa semana. Pão nosso de cada dia nos dê em 2022. Mas ele diz: não funciona. Você tem que pedir o pão todo dia. Você pediu hoje, não serve para amanhã, mas você tem que voltar e dizer: pão nosso de cada dia nos dê hoje. Mas por que, Jesus? Porque o pão é só uma desculpa para você voltar à presença do Pai. E você precisa da presença do Pai hoje, precisa amanhã, precisa depois, todos os dias da sua vida, você precisa da presença do Pai.
Aleluia! Então o pão é apenas uma desculpa para mim voltar e dizer: pão nosso de cada dia, eu celebro teu pão à mesa, mas bom mesmo é teu Pai no coração. Oh, glórias sejam dadas ao santo nome de Jesus. E aí tem um momento mais difícil da oração. É difícil, não? Eu vou concluir antes, pastor. É capaz do pastor Flávio nem me convidar mais para pregar aqui, os irmãos. Porque esse momento aqui é difícil demais. Jesus diz assim, ó, orem assim: perdoe as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. Traduzindo, eu quero que o Senhor me trate da mesma forma que eu trato as pessoas que me odeiam. É difícil, né, irmão? Pastor, mas eu sempre orei o Pai Nosso e eu nunca tinha percebido isso. Não é porque você não orou, você rezou o Pai Nosso. Você recitou. Orar conscientemente é compreender o peso da palavra dita. Você entende como é muito sério isso? Senhor, sonda a forma como eu me relaciono com quem me fere. E se eu respondo a quem me desfere golpes com violência, eu quero a mesma violência nascida de ti. Se eu respondo com silêncio a pessoa que me desferiu um golpe, que não acredita em mim, que não acredita no meu ministério, eu quero o teu silêncio como resposta. Agora, se eu sou capaz de afastar a cadeira e dizer, ainda que você tenha desferido golpes, existe um espaço na mesa para você sentar, eu quero desfrutar da tua presença, ó Deus, porque assim como eu perdoei, eu quero ser perdoado. Talvez você tenha chegado aqui hoje de manhã pensando sobre todas as pessoas que te fizeram silenciar, sobre todas as pessoas que se tornaram entraves para o seu desenvolvimento emocional, psicológico, psicossomático, espiritual, sobre todas as pessoas que se tornaram barreiras para a sua vida. E talvez você não consiga fazer esta oração e dizer, Senhor, eu lancei perdão sobre eles, eu quero que o Senhor lance perdão sobre mim. Mas tu podes dizer nesta manhã, Senhor, eu quero forças para perdoar. Eu quero graças para abrir um espaço no meu coração e permitir que essa pessoa habite esse espaço. Eu quero a tua misericórdia, eu quero a tua alma, a tua vida, a tua bênção, o teu espírito, o teu sopro, a tua presença. Porque na presença de Deus é possível. É possível. Agora a gente precisa fazê-lo. E não dá para outro fazer. Não, pastor, é porque eu estou ocupado demais. Falta 7 minutos. Eu estou ocupado demais, irmãos. Ninguém está ocupado demais quando Deus é prioridade. Eu conheci e li um livro, inclusive ela escreveu diversos, ela foi a fundadora do metodismo. Algumas pessoas dizem que foi John Wesley, mas na verdade foi ela, Susana Wesley, mãe de John Wesley. E essa mulher era mais ocupada do que todos os irmãos e irmãs que estão aqui, todos. Não tem ninguém que era mais ocupado que ela. Pastor, o senhor não sabe o que eu faço? Aí o senhor vem arrogantemente dizendo que a Susana Wesley era mais ocupada que eu. Ela era, eu tenho certeza. Pastor, prove, ela tinha 19 filhos, não tinha marido. Alguém aqui tem 19 meninos? Tem não, né? Então enquanto ela estava trocando Então enquanto ela está trocando a fralda do primeiro, tem que arrumar o outro para sair. Está recebendo o outro do campo, tem que fazer a comida para 19 meninos. É menino demais, né, irmão? Sabe quantas horas Susana Wesley orava por dia? 1 hora. Sabe onde? Numa cadeira como essa. Não tinha quarto. Aí ela botava um lençol sobre a cadeira e ela dizia, os mais velhos cuidam dos mais moços. Se acontecer qualquer emergência, os mais velhos cuidam dos mais moços. Eu estou em reunião. Aí perguntaram, Susana, o que é que tu diz para Deus? Que todo dia tu ora 1 hora. Ela disse, nada. Ela disse, agora pronto. E Deus diz o que para ti? Ela disse, nada. Eu disse, eu não acredito não. Uma mulher de oração como você não diz nada e Deus não diz nada. Ela disse, não digo nada. Porque Ele sabe. E o problema não são as orações que não foram feitas, o problema não são as orações que não foram respondidas, perdão. Ela dizia, o problema são as orações que não foram feitas. Eu não oro pensando em receber a resposta de Deus. Eu oro pensando em Deus. Eu não oro pensando em dizer as palavras corretas.
Eu oro pensando em estar na presença de Deus. É agradável estar na presença deles e ele se sente bem com a minha presença. Então eu oro para estar lá. Não, mas é porque eu vim para uma oração e hoje Deus vai me dar a minha vitória. Meu irmão, a sua vitória é a presença de Deus na sua vida. Não, pastor, eu orei e Deus não me respondeu. Meu irmão, se você orou e Deus não te respondeu, mas se você esteve na presença de Deus, você esteve no lugar melhor que alguém pode estar nesse universo. Então a gente não ora por causa daquilo que Deus nos dirá, a gente ora por causa daquilo que Deus é, por quem Deus é. E Ele é presença constante diante dos dias maus. Perdoe as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal. Faltam 3 minutos. Esse pastor é muito metódico, sou mesmo, irmão, bem metódicozinho. Não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal. Irmãos, eu pergunto para os irmãos, o diabo, ele nos tenta, sim ou não? Ele nos tenta, sim ou não? A Bíblia diz que ele é o tentador. Aí eu pergunto para os irmãos, o diabo nos faz cair? Não, ele pode tentar, ele não pode nos obrigar a cair, sim ou não? Deus nos tenta? Não, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Nem Deus nos faz acertar. Então quando eu digo lá no texto, não nos deixe cair em tentação, livre-me do mal, eu não estou falando do diabo e eu não estou falando de Deus. Eu estou falando da única pessoa que pode me fazer cair. E sabe quem é a única pessoa que pode fazer você cair? É você mesmo. A oração do Pai Nosso é muito interessante, né? Então nós concluímos a oração do Pai Nosso dizendo assim: Senhor, me livra de mim mesmo. Deixa eu dizer uma frase do John Wesley. Quando você está sozinho, você está em péssima companhia. John Wesley disse isso. Então quando a gente diz, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, se eu confiar em mim mesmo, na minha estrutura, na minha capacidade, nas minhas possibilidades, não vai dar certo. Então não me deixe confiar em mim mesmo. Me ensine a confiar em Ti. Me ensina a dedicar a Ti a minha vida. E aí ele conclui a oração dizendo, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Porque Teu é o reino, porque o Senhor continua reinante. Aqui pode a coisa não dar certo, mas aqui vai estar tudo sob controle. Porque Teu é o poder. Quando eu declaro no fim da oração, Teu é o poder, eu estou dizendo uma das coisas mais lindas da Bíblia. Você sabe o que é que eu estou dizendo? Senhor, Teu é o poder. Se eu orei, e se o Senhor não fez, não é porque o Senhor não pode, porque Teu é o poder. O Senhor não fez porque o Senhor não quer. E se o Senhor não quer, é porque é melhor para mim. E na oração eu preciso querer o que Tu queres. Eu concluo a oração dizendo, o Senhor não me deu resposta, ou o Senhor me deu resposta negativa. Mas eu concluo a oração dizendo, Teu é o poder. Se não aconteceu, não é porque o Senhor não pode, o Senhor pode. Não aconteceu porque o Senhor não quer. E aí ele diz, e Tua é a glória. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não precisa dizer sim para tudo. Dele continuará sendo a glória. Mesmo quando Ele disser não. Mesmo quando a enfermidade chegar à metástase. Mesmo quando o sepultamento for o destino último. Mesmo quando não houver opções de restauração. Mesmo quando os dias forem maus. Nós continuaremos dizendo, Tua é a glória. Tua é a glória. Tua é a glória. Líderes do Senhor, sejam fortes e corajosos. E a vossa fortaleza é o lugar da oração. O espaço da oração. E ninguém precisa dizer, dizia Spurgeon, ninguém precisa dizer para ninguém que orou. Charles Spurgeon diz, quando fores pregar, cantar, não declare que orou. O povo saberá que você veio de Deus quando você começar a falar.
ande com Deus. E as pessoas saberão que você tem uma presença firme na sua história. Decline a sua cabeça onde você está. Nosso Deus e Pai, nenhum lugar é mais seguro do que este. O lugar da oração. Às vezes nós estamos tão ocupados e a nossa agenda é tão repleta de atividades que negligenciamos este lugar. Mas hoje aprendemos que nós não precisamos estar em um quarto literal. O Senhor está em nós. Aprendemos que as circunstâncias não precisam ser as melhores, o Senhor está sob controle, nos céus. Aprendemos que a oração mais importante é a oração que exala a vida. É aquilo que eu escolho fazer e não aquilo que eu escolho dizer. Nos ensina a viver oração. Nos ensina a viver o Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Deus vos abençoe sempre.